Muito legal ter você aqui mais uma vez com a gente, do nosso canal do YouTube da Átio Curitiba. Eu sou o Diego, pastor da Átio Curitiba, e nós nos alegramos com a sua presença, iniciando hoje essa série de mensagens Com Que Máscara Eu Vou. Nós convidamos você para ficar com a gente, assistir os próximos encontros que teremos. E agora, nesse momento, nós queremos orar para iniciar o nosso encontro. Pai, muito obrigado pela Tua presença, que o Senhor fale aos nossos corações. Fica, ó Deus, com cada um que está assistindo, ó Deus, com essas pessoas que se dispuseram, ó Deus, a adorar o Teu santo nome nesse momento, mesmo em suas casas, mesmo no seu lar, na companhia dos seus familiares. A minha oração nesse momento é que o Senhor fale tremendamente ao coração de cada um. Ministra, ó Deus, e que possamos ter um tempo de adorar o Teu nome, um tempo de adoração, de celebração ao Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Ele sabe. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Oh, yeah, yeah. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Yeah. Oh, yeah. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. Glória, glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele, a Ele, oh, oh, yeah. A Ele todo o som de todos nós, toda voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória.
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 10:31 a 11:1. Siga agora com o Ático News para ficar por dentro do que está acontecendo em nossa comunidade. Nosso pequeno grupo continua ativo. Um tempo gostoso de conversa e comunhão e aprofundamento na Palavra de Deus. Estamos nos encontrando online todas as quartas-feiras às 19h15 pelo Zoom. Se você quiser participar, entre em contato conosco. Quando Deus entregou a natureza para o homem, ele passou a responsabilidade para cuidar e guardar a sua criação. Estamos passando por uma estiagem há bastante tempo em nosso estado, e nossas reservas estão se esgotando. O nível das bacias no Paraná está abaixo da média histórica. A falta de chuva mudou a paisagem na represa do Passaúna. É possível caminhar bem aqui, no meio do lago. A pior estiagem já registrada no Paraná fez o governo do estado decretar situação de emergência hídrica por 180 dias. Existem várias maneiras de se economizar água, e você já conhece diversas delas. Mas tem uma que é muito importante na nossa Curitiba fria: recolher a água do chuveiro durante o tempo que demora para esquentar. Essa é uma água limpa, tratada, que está indo para o ralo. Se o seu chuveiro demora 40 segundos para esquentar a água do seu banho, cerca de 3 litros de água estão sendo desperdiçados nesse pouco tempo. Em uma casa com 2 pessoas, são 6 litros de água por dia, que correspondem a 180 litros de água desperdiçados por mês. Recolha essa água num balde e use para outras finalidades. Você pode usar essa água para limpezas, para lavar a roupa, para dar a descarga, para molhar plantas. O chuveiro não tem a função de esquentar o banheiro. A gente vai entrar para tomar banho, não precisa ligar o chuveiro um tempão antes para esquentar, para depois então tomar o banho. Deus entregou a natureza ao primeiro homem, e este deveria zelar e cuidar da criação divina. Nós devemos ter a mesma postura hoje com relação ao ambiente e aos recursos naturais que estão disponíveis em nosso planeta. Esse cuidado vai desde o equilíbrio no uso da água até o cuidado com as nossas florestas. A comunidade Ático Curitiba alerta e pede para você pensar sobre isso. Com que máscara eu vou? 2 meses atrás, se você saísse de casa de máscara, certamente as pessoas iriam te chamar de louco, certamente as pessoas iriam falar que você é uma pessoa esquisita ou algo do tipo que você está querendo se aparecer. E aqui eu faço uma pergunta: por que as pessoas estão usando máscaras? Essa pergunta, nesse momento,
É uma pergunta um tanto retórica. Então eu vou mudar a minha pergunta. Por que as pessoas usam máscaras? Ou quais os motivos que levam as pessoas a usarem máscaras? Bom, eu consigo perceber que as pessoas usam máscaras quando elas vão a um baile de máscaras, uma festa, quem sabe, de época. Um outro motivo que as pessoas usam máscaras são jogadores de futebol. Por exemplo, o goleiro Peter Cech do Chelsea, ele sofreu um traumatismo craniano no ano de 2006 e ele, após esse acidente, ele precisou usar um capacete como proteção, uma máscara como proteção para que ele voltasse às suas atividades. Temos também jogadores mais conhecidos como o Renato Augusto, que também sofreu uma lesão no osso da face do rosto, o jogador Rafinha, e por conta disso tiveram que se proteger, tiveram que usar máscaras para continuar na atividade física, na atividade do esporte. E hoje usamos máscara então como proteção do coronavírus, como proteção do Covid-19. Mas o que é essa série de mensagens "com que máscara eu vou" tem a ver com a gente? O que esse tema "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço" tem a ver com a nossa realidade? Você certamente já ouviu essa frase: "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço", não é verdade? Mas certamente, ao ouvir essa frase, ela muito provavelmente pode ter sido colocada num contexto completamente equivocado. Como assim? Um texto, uma frase certamente fora de contexto e apenas para servir como pretexto. Mas o que eu consigo identificar aqui é que Jesus já havia falado sobre isso com os seus discípulos. E é lógico que essa frase, é lógico que esse ditado popular, ele não foi tirado das Escrituras. Mas Jesus já havia conversado com os seus discípulos sobre esse cuidado que nós precisamos ter. As palavras de Jesus nos dizem o seguinte: "Então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los." O que eu consigo perceber aqui é que Jesus está combatendo a máscara da hipocrisia. Jesus está combatendo a máscara dos padrões duplos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, os mestres da lei, os fariseus, eles criaram padrões de comportamento terrivelmente altíssimos, algo difícil de ser praticado por aquelas demais pessoas, mas eles mesmos, eles não estavam dispostos a cumprir. O versículo 4 diz: "Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los." E já que estamos citando ou usando aqui um ditado popular, "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço", é como se naquele contexto disséssemos assim: "pau que bate em Chico, bate em Francisco." Mas essa não era nem de longe a realidade ali vivida pelos fariseus e pelos mestres da lei. Tudo isso, então, fazia com que os fariseus eles vivessem uma vida dupla. Tudo isso, então, fazia com que os fariseus, os mestres da lei, eles vivessem uma vida hipócrita, uma vida mascarada, como se eles tivessem uma dupla personalidade, incorporada em uma só pessoa. Mas o que eu consigo entender é que o problema dessa personalidade dupla é ainda maior e leva a algo pior, leva ao auto-engano.
o auto-engano, que é muito perigoso quando acontece por diversas vezes que estamos repetidas vezes mentindo, repetidas vezes que, para não assumirmos os nossos erros, fazemos então uso de máscaras. E por isso acontecer várias e várias vezes, acabamos então acreditando em nossas próprias mentiras, em nossas próprias histórias. Durante os anos sombrios na Alemanha nazista, os nazistas se convenceram de que matar os judeus era o correto. Eles acreditavam que os alemães eram realmente uma raça especial e que eles certamente eram superiores a todos os outros povos. Eles também acreditavam que os seus problemas eram causados especificamente pelos judeus. Tanto que eles pregavam isso, tanto que eles ensinavam isso nas escolas, eles doutrinavam o seu povo com essa falsa realidade. Enfim, essa mentira ou esse auto-engano se tornou então uma verdade real para eles. Assim também viviam os fariseus. Assim também viviam os mestres da lei, auto-enganados, mascarados. E o que eu quero trazer para nós é que nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades, nós precisamos enfrentar os nossos problemas, o nosso pecado. Nós precisamos enfrentar tudo isso sem máscaras. Sem máscaras. Leandro Carnal, ele diz o seguinte em um dos seus textos: o hipócrita sabe o que é certo e tenta imitar o certo, mas sendo errado, só lhe resta interpretar um papel. O hipócrita sabe o que é certo e tenta imitar o certo, mas sendo errado, só lhe resta interpretar um papel. O que eu quero trazer com essa frase do Carnal é que o hipócrita, ele sabe muito bem como ele deve agir, como ele deve falar, ele tem plena consciência do seu comportamento moral. E por isso então é que Jesus ataca os fariseus, classificando eles como fingidores de uma virtude que estava na lei. Ou seja, algo que era cobrado exaustivamente dos outros, menos deles mesmos. Era algo que eles queriam que os outros estivessem fazendo, mas eles mesmos não praticavam. E Jesus é enfático quando em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele chama aqueles homens, aqueles fariseus e os mestres da lei de raça de víboras. Algo que é um perigo silencioso, comparando a um perigo fatal, letal. Pois a víbora, sem fazer qualquer barulho, daria o bote de uma forma mortal. E ainda que a biologia das víboras diga ao contrário, esta metáfora ela funciona muito bem, pois os fariseus eles se arrastavam no pó e sorrateiramente envenenavam de uma forma aquelas pessoas que estavam próximas deles. Então, o único jeito de nos livrarmos desses padrões duplos é reconhecendo que todos nós somos pecadores. A única forma de nos livrarmos desses padrões duplos é reconhecendo que todos nós carecemos da graça de Jesus e de um igual modo. Jesus combateu essa máscara do auto-engano, máscara da hipocrisia, dos padrões duplos. Mas o texto continua. Mateus 23, do 5 em diante, agora fala: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados
rabis. Agora aqui eu consigo entender Jesus combatendo a máscara do engajamento próprio. E algumas expressões nesse texto lido merecem destaque, como: tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Ou seja, a conduta daqueles fariseus, a conduta daqueles mestres da lei era regulamentada muito mais pelo que os outros iriam pensar e falar deles do que o que eles mesmos, o entendimento, o amor que eles tinham pelo próprio Deus. Uma segunda questão para destacar aqui é que eles falavam, Jesus falando, eles fazem seus filactérios bem largos. Filactérios, ou seja, eram cápsulas ou rolos de couro que aqueles judeus eles usavam na testa, no peito, próximo ao coração ou no braço esquerdo, rolos esses que continham 4 passagens bíblicas. E aqueles homens, eles honravam essas cápsulas tanto quanto a própria Escritura, porque eles imaginavam que o próprio Deus usava filactérios. E o tamanho desses filactérios era considerado como um sinal de zelo. Ou seja, quanto maior esse filactério, quanto maior esse rolo, maior era o zelo daquela pessoa. E uma terceira expressão usada por Jesus: e as franjas de suas vestes bem longas. Esse costume para os fariseus, para os mestres da lei, era mais importante que a própria mensagem em si. Alongar essas franjas era um meio de torná-los mais visíveis, algo que era para chamar a atenção dos outros, como se eles fossem mais piedosos. Ou seja, tudo isso ainda tem a ver com uma busca incessante dos fariseus por parecerem quem eles não eram. E infelizmente essa é uma realidade que se assemelha muito nos nossos dias. Pessoas que disfarçam, pessoas que vivem uma realidade apenas de aparência. Mas nós precisamos fugir de tudo isso. Nós precisamos entender que sem a misericórdia, nós precisamos entender que sem a graça de Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Então, que possamos fugir de uma vida hipócrita, que possamos fugir de uma vida mascarada, de uma vida de aparência, e que possamos nos entregar verdadeiramente àquele que pode nos dar uma nova vida. Mas o texto continua: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus já combateu a máscara da hipocrisia, dos padrões duplos, do auto-engano, do engajamento próprio, e agora Jesus então combate a máscara do orgulho. E a advertência de Jesus nesses versículos é por saber que os fariseus, é por saber que os mestres da lei, eles sempre foram famintos por autoridade, por poder, por admiração. Mesmo que para isso eles precisassem usar máscaras. Mesmo que para isso eles precisassem ser quem eles não eram. Pois além desse orgulho os impedir de admitir realmente quem eles eram, esse orgulho fazia com que eles se achassem superiores às outras pessoas. E nós precisamos combater isso nos nossos dias, pois o orgulho, ele sufoca. O orgulho destrói, mata, derruba. O orgulho, ele cega o entendimento. O orgulho, ele é hipócrita. O orgulho causa confusão, contenda, mágoas, brigas, discussões, divisões. Ele faz com que pessoas pensem que podem se colocar no lugar de Deus.
ele faz com que as pessoas pensem que podem destronar Deus. Mas isso é um engano. Isso é um caminho que leva à destruição. E além disso, o discípulo de Jesus, quando ele é orgulhoso, ele envergonha o nome de Deus. Ele contraria tudo o que Jesus ensinou e tudo quanto Jesus, a forma a qual Jesus viveu. E aqui então, nesses últimos versículos, nós conseguimos entender ou perceber uma solução para a máscara do orgulho. Ou melhor, na verdade aqui nós encontramos um modelo a ser seguido. Pois quando olhamos para esses versículos, nós vemos que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se fez servo por mim e por você. Aqui nós vemos que o modelo a ser seguido é o próprio Jesus. Pois Jesus, além de ser o nosso Senhor, Jesus, além de ser o nosso Salvador, Jesus é o nosso Mestre. Suas lições sempre nos levam à questão da humildade. Pois as palavras de Jesus nos orientam. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus não só ensinou sobre humildade, mas a sua vida refletia isso em cada uma de suas atitudes. Dia a dia, dia após dia, ele mostrava que o orgulho não fazia parte do seu caráter. Nós podemos lembrar a noite da última refeição de Jesus com os seus discípulos, ele se despindo, ele reconhecendo a forma de humildade e indo até aqueles homens que nenhum mereciam aquela posição, e Jesus então lava os pés daquelas pessoas que estavam próximas dele. Mesmo ele sendo rei, ele se faz humilde e com essa ação ensina seus discípulos sobre a humildade. Mas a maior prova que nós temos de humildade é a sua morte na cruz. Pois na época de Jesus, a morte de cruz era uma das piores e mais humilhantes tipos de morte ali existente naquele contexto. Na sociedade romana, até a sua menção era proibida. Mas aqui eu creio que cabe uma pergunta. Você consegue imaginar o Rei da Glória? Você consegue imaginar o Filho de Deus se submetendo aos soldados romanos? O Filho de Deus apanhando, levando chutes, socos, pontapés, chicotadas, tendo a sua cabeça furada com uma coroa de espinhos, tudo por conta de pessoas falhas como eu e como você? A cruz foi a maior prova de Jesus. Foi a maior prova de humildade de Jesus. Portanto, só em Jesus nós podemos nos livrar da máscara da hipocrisia. Só em Jesus nós podemos nos livrar das máscaras dos padrões duplos, da máscara do orgulho. Então, o nosso desafio nessa noite, o desafio para levarmos para essa semana é: não deixe que essa máscara assole você. Não deixe que essa máscara tome conta da sua personalidade, da sua vida, pois diferente da máscara que nós estamos usando hoje como proteção no momento ao qual nós estamos inseridos por conta dessa pandemia do coronavírus, a máscara da hipocrisia, a máscara dos padrões duplos, a máscara do auto-engano, a máscara do orgulho não te protegerá definitivamente de nada. Que não venhamos a ser como os fariseus, que tinham padrões duplos, que eram levados pelo auto-engano, que eram engajados com
coisas que não agradavam o coração de Deus, mas buscavam agradar a si mesmos. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que nós possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, que andou em todo momento sem máscara alguma. E já que nós citamos 2 ditados populares: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu queria desafiar você a levarmos essa semana a praticarmos a palavra que Paulo diz, quando em 1 Coríntios capítulo 1 ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Diante de tudo isso que ouvimos, de abandonarmos as máscaras, a máscara da hipocrisia, a máscara do auto-engano, a máscara de engajamento próprio, a máscara do nosso orgulho, Jesus combateu isso dos fariseus, Jesus combateu isso dos mestres da lei, e Jesus também está nos alertando sobre todas essas questões que entristecem o santo e bendito nome de Jesus. O nosso desafio nessa semana
é que venhamos a abandonar tudo que esteja atrapalhando a nossa celebração, a nossa adoração ao Senhor. Esse é o nosso desafio, um desafio de agradarmos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez para encerrar esse momento? Pai, muito obrigado por ouvirmos a Tua voz, por, ó Deus, poder aprender mais o Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações durante essa semana, que mesmo diante das adversidades, mesmo diante de todo esse caos que a nossa cidade, o nosso estado, o país, o nosso mundo, ó Deus, vive, que nós possamos sentir, ó Deus, cuidados, orientados pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde durante essa semana, durante as nossas atividades, ó Deus, durante os nossos afazeres, que possamos em toda e qualquer situação buscarmos, ó Deus, a humildade de Jesus, para que assim possamos agradar ao Senhor. Fica conosco, nos dando um bom restante do dia, uma abençoada semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, esteja sobre todo o povo de Deus, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença de Jesus.